Vocês abram a Bíblia de vocês em 1 de João. Eu sei que está sendo exposto 1 de João, mas hoje eu queria dar só algum panorama. 1 de João capítulo 4. Primeira de João capítulo 4, verso 7 até o 5, verso 3. Capítulo 5, verso 3. Então nós vamos começar o verso 7 do capítulo 4 e vamos ler até o capítulo 5, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. 1 de João capítulo 4, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos aos filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa igreja. Nos dá um tempo, Senhor, de refrigério, da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor, mais sábios, mais maduros, para aquilo que o Senhor tem para falar para nós. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Queridos, o crente verdadeiro, ele pode passar por crise. Crises, elas podem vir para cristãos genuínos, cristãos já com tempo de fé. Porque uma das coisas que nós vemos na vida cristã é que a vida cristã vai ser marcada por crises. E talvez nós possamos olhar para todas as crises na nossa vida de uma forma muito negativa. Mas a questão é que boa parte das crises em que nós passamos são crises do tipo que eu vou chamar crises benéficas. Deus nos manda crises e Deus nos permite crises. E tem crises em nós que vão ser de fato boas crises. Crises que vão nos fazer amadurecer mais. Crises que vão nos fazer crescer mais. A grande questão é que existe um outro tipo de crise, que não é tão diferente em termos de natureza, mas é mais diferente na como nós reagimos a elas. Que são as crises que eu digo crises negativas, crises perigosas, crises que aumentam,
crises que podem levar nós a momentos bem terríveis na nossa fé. Eu chamo isso de crises negativas. Então eu acredito que boa parte da nossa vida cristã vai ser sempre de crise. A questão não vai ser tanto se nós vamos passar ou não, mas a questão vai ser como nós vamos passar por essas crises. E muita gente, quando está em crise, tem uma mania, que é colocar debaixo do tapete as suas crises. Mas nunca esqueça, querido, quanto mais você demorar para tratar as suas crises, mais elas aumentam. A sua crise no casamento não vai ficar do tamanho que está, ela amanhã vai estar maior do que hoje. A sua crise espiritual na fé, se não for tratada, amanhã vai estar maior do que hoje. Então muita gente vai empurrando com a barriga as crises espirituais e vai achando que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Quando você não resolve crise, ela aumenta. O lixo, quando não é tirado de casa, ele vai feder aonde ele estiver. Ele não vai simplesmente parar de feder. Assim, muitos somos nós. Crises são perigosas, crises são cruéis, e crises sempre vão envolver cada vez mais pessoas do que nós mesmos. E uma das coisas que você tem que saber da crise é isso, ela vai piorando, ela vai aumentando, mas a crise também vai envolvendo mais pessoas ao seu redor. Crise nunca fica só com você. Crise nunca fica só com o seu coração. E uma das coisas que João está enfrentando aqui é algo pesado. João está enfrentando crises na comunidade. Entretanto, essas crises comunitárias não ficaram só ali entre eles. Envolveram muitas pessoas. E uma das coisas que João ele presencia e enfrenta nessas crises é que ele teve que ver igrejas que ele estava pastoreando fechando. Boa parte dos comentaristas acreditam que essas igrejas que João está escrevendo aqui, elas não resistiram, elas fecharam, elas deixaram de existir, porque foram igrejas que não lidaram com a crise, não trataram a crise e fecharam. Você já imaginou um apóstolo estar na frente de várias igrejas? Ele está na frente de um conjunto de igrejas, e ele vê as portas dessas igrejas fechando, porque a igreja não tratou a crise dentro delas. Você já imaginou que um apóstolo viu igrejas fecharem? Você já lidou com essa noção de que alguém tão preparado na frente de igrejas não conseguiu impedir da igreja fechar? Sabe por quê? Porque as crises elas foram aumentando. Porque as crises elas foram piorando. Então uma coisa que eu falo sempre para todas as pessoas que me escutam e para a minha igreja é justamente isso. João tratou a crise muito bem. Os irmãos da igreja de João não trataram a crise bem. E as portas fecharam. Agora, que crise João está enfrentando? São crises, primeiro, de pessoas estavam com crises internas no coração. Eles estavam enfrentando crises de conteúdo da fé, tinha problemas teológicos acontecendo. E eles estavam enfrentando problemas comunitários. A igreja tinha gente com raiva um do outro, tinha gente que não lidava muito com o outro. Ou seja, eram 3 crises que João estava enfrentando. Uma crise de conteúdo da fé, uma crise de conduta da fé e uma crise comunitária. E aqui eu aprendo uma coisa. Sempre a tua crise espiritual vai envolver a igreja. E sempre as crises na igreja vão envolver a tua vida. E toda crise na tua vida e na igreja vão envolver como você pensa em Deus. Eu vou repetir de novo. Crises na igreja afetam a tua vida espiritual. A tua vida espiritual afeta a tua igreja. Ou seja, você estando em crise, isolado, não significa que a tua igreja não vai sofrer cedo ou mais tarde da tua crise. Porque se você começar a ter crise espiritual, isso vai chegar na tua igreja. Não adianta eu não ir para a igreja. O não ir para a igreja em crise é trazer crise para a igreja, porque você não está em comunhão com a igreja. Ou seja, João está lidando, não são com crises em gerais. João está lidando com crise individual, que afeta a vida comunitária afeta a vida individual, e tudo isso traz um mau entendimento de Deus. Portanto, meus irmãos, nunca esqueça disso. Tuas crises espirituais afetam o teu casamento e afetam a tua comunidade. As crises na tua comunidade. Que crises, pastor? Eu briguei com o irmão. Beleza, você pensa que vai parar aí? Essa briga com o irmão, se não for resolvida, vai afetar a tua vida espiritual.
E a tua vida espiritual mal resolvida vai afetar mais gente da igreja que não estava envolvido na confusão que você teve com o irmão. Portanto, crises espirituais são oportunidades para a gente ter cuidado. Para a gente dizer assim, peraí, eu estou com crise. Eu não vou deixar isso aumentar. Eu não vou deixar isso piorar, porque se isso piorar, isso vai afetar as pessoas ao meu redor. Vai afetar a minha igreja, vai afetar a minha família, vai afetar a minha esposa, vai afetar meu esposo. E boa parte, de novo, das nossas crises, irmãos, elas poderiam ser bem menores se a gente criasse um pouco de vergonha e resolvesse logo quando elas começaram. Mas boa parte das nossas crises, por demorar a serem resolvidas, trazem piores malefícios, tanto para a nossa comunidade, como para a nossa família, como para a nossa própria vida. João viu uma igreja fechar, porque eles não ouviram o seu pastor. João viu uma igreja fechar, porque eles não conseguiram tratar as suas crises. E essas crises foram levando a igreja cada vez mais para um buraco. Agora, que crise individual era essa? A crise individual era mais ou menos assim. Alguns irmãos estavam querendo pecar aqui, só que cada vez que João escrevia, eles ficavam constrangidos com seus pecados. Então imagina você não, alguém hipotético, pai, você, né? Alguém hipotético, chega ali e entra na igreja assim, rapaz, eu estou com minha vida em pecado. Escuta uma pregação do pastor Nelson, e aí começa a ficar constrangido com seus pecados, e diz assim, não vou ficar mais aqui não. Eu vou sair daqui. Não faz sentido essa igreja. É sempre um confronto todo domingo, é sempre uma coisa, eu vou sair daqui. O que estava acontecendo é que tinha uma galera na igreja de João, nessas comunidades, que estavam incomodados com a palavra. E eles começaram, agora atenção, a ir atrás de pessoas que dessem um aval teológico para os seus pecados. Olha, um aval teológico para os seus pecados. Eles foram atrás de pessoas que pudessem falar o que eles queriam ouvir. Eles foram atrás de pessoas que, por conta que tem pecado não resolvido na nação, eles disseram, já sei o que eu vou fazer. Eu vou atrás de alguém que fale o que eu quero ouvir. E o que essa galera estava dizendo? Veja comigo, volta comigo no capítulo 1. E aí eu quero que você perceba, de 1 João, que João ele cita o que aqueles teólogos que estavam dando margem para o pecado dos outros, o que eles estavam dizendo? No capítulo 1 de 1 João, ele diz o seguinte, verso 6, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Veja o verso 8, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Veja o verso 4 do capítulo 2, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Perceba que em cada parte que eu li, é sempre essa, aquele que diz, aquele que diz. A minha pergunta para você é, quem é que está dizendo isso? Quem é aquele que diz que tem comunhão, mas anda em trevas? Alguns pensam, e é legítimo, que a igreja estava pressupondo isso. A igreja estava dizendo assim, não, eu posso ter comunhão com Deus, mas viver uma vida em pecado. Eu posso ter uma comunhão com Deus, mas continuar pecando. Parece que era a igreja que estava falando isso, mas eu entendo que não. Eu entendo que quem estava dizendo isso eram os teólogos que entraram para dar uma teologia que permitia o pecado. E o que esses teólogos estavam dizendo? Eles estavam dizendo mais ou menos assim, ó. Galera, vocês podem pecar. Posso pecar? Podem. Agora, claro que eles estavam dizendo com essas palavras. Eles estavam dizendo assim, olha, o que é que você quer fazer? Eu quero usar meu corpo com sexualidades pervertidas. Beleza. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque Deus é espírito. Quer dizer que eu posso usar o meu corpo para o pecado e Deus é espírito. Então eu posso ter comunhão com Deus em espírito, mas eu posso usar o meu corpo para o que eu quiser? Eles estavam dizendo sim. Porque o corpo não importa. Porque o corpo é matéria. Deus é espírito. E aí o que estava acontecendo? Eles iam para um culto de domingo, louvavam a Deus em espírito, e saía e fazia o que quisesse com o corpo, porque o corpo matéria era o corpo mau. É por isso que eles começaram a negar que Jesus veio em carne. Eles começaram a negar que Jesus de fato encarnou pessoalmente. Eles começaram a negar. Por quê? Porque Jesus não veio em carne, gente. Porque a carne é má. Deus não se importa com a carne. Faça o que você quiser com o seu corpo. Ora,
Alguém que quer pecar, escuta algo assim, vai dizer assim, amém, glória a Deus, finalmente eu encontrei uma teologia que me permite viver os meus pecados. Olha o que está acontecendo e nunca esqueça disso. Crises morais não tratadas começam a mudar a tua teologia. Crises morais, pecados não tratados, começam a mudar o teu entendimento sobre Deus. Você pode ser o cara mais teólogo dessa igreja. Se o teu coração vive em pecados secretos, cedo ou mais tarde, ou você muda, ou você começa a querer mudar Deus para poder justificar os teus pecados. Nunca esqueça, não é só uma má teologia que produz uma má conduta. Uma má conduta perverte uma boa teologia. E era isso que estava acontecendo. Foi uma igreja discipulada por João. Foram igrejas discipuladas até por Paulo, tendo em vista que envolvia Efésios aqui. Ou seja, nós temos uma igreja que foi evangelizada pelos melhores e eles começaram a perverter o seu entendimento de Deus por conta de uma má conduta. Eles começaram a dizer, nós podemos ter comunhão com Deus e ainda assim viver em pecado. Nós podemos ter comunhão com Deus e ainda assim fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Portanto, o que foi que aconteceu? Essas crises individuais começaram a envolver a igreja. E aí João teve dor de cabeça. Quais foram as dores de cabeça de João? Uma galera se reuniu contra João. E eles disseram assim, vamos fazer o seguinte, João é um cara meio estranho, ele nunca aparece aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos sair dessa igreja. E aí João vai relatar que uma boa galera saiu da igreja. E eles saíram para onde? Eles saíram junto com os teólogos que estavam dando vazão para a teologia deles. E aí, para onde eles foram? Você acha que eles foram para um lugarzinho ficar na deles? Eles começaram a andar de casa em casa para trazer os irmãos que tinham continuado fiéis na igreja. E eles começaram a perverter toda uma comunidade joanina. Eram mais ou menos 7 a 8 igrejas que João está escrevendo. João não está escrevendo apenas a uma igreja. João está escrevendo a várias igrejas. Então, meus irmãos, antes de a gente entrar aqui, o que eu quero dizer para você é, João está tratando de crises pesadas, que envolvem crises morais, que mexeu com a comunidade e que mexeu com o entendimento deles, de Deus. João está lidando com essas 3 crises. E eu vou repetir isso para você mais uma vez. Não quero que você esqueça. Toda a sua crise individual, ela vai ficar maior e vai afetar a sua comunidade. Crises em comunidade não resolvida vão afetar a tua vida espiritual. E isso tudo vai fazer com que você olhe para o céu e comece a mudar o teu entendimento de Deus. Toda a crise vai envolver essas 3 coisas. É por isso que nós temos hoje pessoas que elas projetam todas as crises dela na igreja. Elas geralmente dizem assim, eu estou decepcionado com a igreja. E boa parte dessas pessoas que se decepcionaram com a igreja é porque queriam fazer uma coisa, a igreja disse pela palavra, não, isso é pecado, é isso que a palavra de Deus, o evangelho nos diz, e ela disse assim, mas isso é falta de amor, isso é falta de compaixão, mas isso é falta de, sei lá, de noção de que cada um pode ter a liberdade de fazer o que quiser. Ou seja, eles querem ter uma liberdade de fazer o que quiser, projetam as suas crises espirituais na igreja, e no final das contas, é a igreja que não presta. É a igreja que é a problemática. E a igreja sempre vai ser a crise dessas pessoas. A igreja sempre vai colocar essas pessoas em crises. Sabe por quê? Porque a igreja não vai se adequar. A igreja, nem o inferno prevalece contra ela. Quanto mais um coração que quer mudar a igreja por conta dos seus pecados. Então entenda uma coisa, crises espirituais não tratadas, ou na igreja, ou individuais, vão afetar um ao outro. E vão afetar o teu entendimento de Deus. Como é que João resolve essa crise? De 2 formas. João, ele basicamente vai dizer o seguinte, gente, Deus é luz e Deus é amor. Luz, em toda a metáfora joanina, do Evangelho de João, aqui da carta, aliás, eu entendo que luz é comunhão. Então João, ele vai começar a falar várias coisas do que é ter comunhão com Deus. Veja comigo, por exemplo, no capítulo 1 ainda, que ele vai dizer no verso 9, olha o capítulo 1, verso 9 de 1 de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É como se João estivesse dizendo assim, ó, gente, Deus é luz. Você pode ter comunhão com Ele, mas comunhão com Deus não significa falta de pecado. Significa confessar os seus pecados.
Então olha o que ele está dizendo. Gente, em vez de querer mudar Deus para justificar as suas práticas, você tem um Deus que, se você confessar, Ele te perdoa. O que João está dizendo é, nós podemos ter comunhão com Deus, não é porque Deus se adequa aos nossos pecados, é porque nós temos um Deus que perdoa os nossos pecados. Então ele começa a dizer para esses irmãos no início dessa carta, até o capítulo 3, que nós podemos ter comunhão com Deus. Primeiro, porque Ele perdoa os nossos pecados. Segundo, veja o que ele diz no verso 4 do capítulo 2. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Atenção, o que ele está dizendo é, eu posso obedecer a Deus, porque eu tenho o amor de Deus. Eu posso ter comunhão com Deus, porque Deus perdoou os meus pecados. João está dizendo, não precisa mudar Deus para poder justificar os seus pecados, porque Deus está disposto a derramar o amor dele sobre você, perdoar os teus pecados, para que você também obedeça a ele. Então a primeira parte da carta é sempre isso, comunhão com Deus, luz, Deus é luz, Deus é luz. Olha, confesse os seus pecados, olha, obedeça a ele por conta que o amor dele está no teu coração. E ele vai dizendo uma série de coisas, viva como filho, eu não vou tratar isso aqui, mas ele vai falando mais para frente. Então essa é a primeira carta, tenha comunhão com Deus. A segunda parte é basicamente comunitária. A palavra de João é essa, tenha comunhão com Deus e ame a sua comunidade. Tenha comunhão com Deus e ame a sua comunidade. O que ele está dizendo? Gente, vocês estão em crise? Estamos em crise. Existem duas coisas que vocês precisam fazer. Intimidade com Deus e amor comunitário. O que eu preciso ter para resolver minhas crises, pastor? Intimidade com Deus e amor comunitário. Na internet, você ouve muito, muitas pessoas mandam, né? Eu deixei de responder. As pessoas dizem assim, para que igreja? Eu posso ter comunhão com Deus? Eu sempre digo assim, das vezes que eu respondi, eu dizia assim, mentira. Mentira, você não quer comunhão com Deus, não. Não existe. Não, mas eu quero, eu posso ter comunhão com Deus sim, pode não. Para João, comunhão genuína envolve amor comunitário. Você pode todos os dias confessar os seus pecados na sua casa. Você pode ler a sua Bíblia todos os dias na sua casa. Mas sem comunidade, a tua espiritualidade é uma mentira. É uma mentira. João quer deixar isso muito claro aqui. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, olha que simples, você é mentiroso. Não existe amor a Deus aí. Porque é impossível amar a Deus e não ter um compromisso de amor com uma comunidade que prega o Evangelho. É mentira. Então, minhas crises individuais devem ser colocadas em comunidade para resolver em comunidade. Se minhas crises afetam a comunidade, a resolução das minhas crises envolve o amor comunitário. Boa parte das nossas crises, meus irmãos, se resolveriam se a gente começasse a fazer alguma obra ativa por alguém no meio comunitário. Boa parte das nossas crises, por exemplo, dos jovens com problema de sexualidade, boa parte delas se resolveriam se eles se envolvessem mais com a sua comunidade. Por quê? Porque a comunidade, para João, é uma espécie de cura de crises, porque nela nós experimentamos o amor de Deus entre nós. Então a primeira parte é tenha comunhão com Deus, a segunda parte é ame a comunidade, e essas duas coisas estão intimamente ligadas para resolver qualquer crise. Pastor, eu estou numa crise financeira, e aí, pastor, eu estou sentindo que o meu coração está andando para... Eu estou virando assim uma pessoa... Eu só quero saber de dinheiro, eu só consigo pensar em ganhar dinheiro, estou deixando que o coração entre. Meu querido, faça o seguinte, seja generoso na sua comunidade. Vamos fazer o contrário para com a comunidade? Pastor, eu estou com um problema de ler a Bíblia. Meus irmãos, quando você estiver no culto, você está com problema de ler a Bíblia em casa? Quando você estiver no culto, não deixa nada passar. Olha como o teu pastor lê a Bíblia, olha como ele prega. Olha como a comunidade te ajuda nos mínimos detalhes. Olha aquele irmão que mandou uma mensagem para você. Às vezes a gente olha só para o pastor não me ligou, o pastor não veio, o pastor não visitou, o pastor, como diz o amado mestre Rômulo Monteiro, o pastor às vezes é tão necessário como um endemoniado gadareno era na sua comunidade. Sabe por quê? Porque tudo era culpa do demoniado, né? Tudo é culpa dele, tudo é culpa dele.
E aí o endemoniado deixou de ser endemoniado, botaram a culpa em quem? Em Jesus, que tirou os demônios dele. Então é sempre encontrando algum problema. E aqui vai. E às vezes eu digo muito isso para os meus irmãos da minha igreja. Peraí, quem não foi visitar? Não, o pastor não foi, fulano não foi. Mas alguém foi? Foi, o irmão foi. Ele é a igreja. Na sua vida, ele foi a igreja. Ele foi. Pastor, dá para o senhor conversar com fulano? E você? Não é a igreja, não? Você não pode ir lá e conversar com ele, não? Pastor, tem um problema lá e resolve. Peraí, mas você é a igreja também. Porque às vezes o nosso olhar é tão individualista que a gente acha que crises não envolvem a nossa vida como comunidade. E João está lidando com isso. Portanto, irmãos, o que eu vou expor hoje para vocês aqui, no capítulo 4, bem rápido, é basicamente muito simples. Eu estou com crises, pastor. Boa parte delas vão se resolver pelo teu amor à comunidade, pelo teu envolvimento com a igreja. Pastor, mas a igreja não é, aqui não tem nem como desculpa de botar paredes, né? Tipo assim, a igreja não são tijolos, aquele negócio todo. Nunca ninguém está dizendo que é isso. Mas também a igreja não é você sozinho. Igreja é essa comunidade de santos aqui, ó, que vive como família, que podem brigar, que podem ter crises, que podem olhar um para o outro e dizer assim, caramba, eu vou mentir não, mas aquele momento lá eu não gostei muito de você não. Mas quer saber, nós somos família. Ninguém deixa de ser família porque teve uma crise pontual. Ninguém deixa de amar um ao outro e abandonar o outro só porque teve uma crise pontual. O chamado é amar radicalmente. Então esse é o ponto de João. Vamos agora ao texto que eu falei. Capítulo 4, verso 7. E ele nos fala aqui 4 coisas sobre o amor comunitário. Eu vou passar rápido nisso. A primeira coisa, quais são as 4 coisas para a gente colocar aqui? Primeiro, ele vai falar sobre a origem do amor de Deus. A origem do amor comunitário. Segundo, ele vai nos falar qual é a inspiração para a gente amar o outro. Depois ele vai dizer, olha, você sabe de onde vem o amor para a comunidade? Agora deixa eu te dizer onde você pode se inspirar para amar mais. E deixa eu te dizer quais são os resultados de amar a comunidade. E por último, ele dá um mandamento. Então, antes de João dizer assim, simplesmente amem uns aos outros, ele inicia dizendo, amem. Aí ele diz assim, mas peraí, deixa eu dizer para você de onde vem esse amor. Mas deixa eu te dizer que quando você vai à fonte desse amor, deixa eu te dizer quais são os resultados desse amor. E deixa então eu te dizer para você amar novamente. Essa é a trilha dele. Então vamos lá, verso 7. Ele diz o seguinte, amados, amemos uns aos outros. De novo, amados, amemos uns aos outros. E aqui é algo que eu sempre falo. O texto não está dizendo assim, amados, amem fulano. Amados, amem ciclano. Atenção, ele está dizendo, amados, amem uns aos outros. E muitas vezes, na comunidade, nós achamos que nós somos apenas receptáculos do amor. É dever do outro me amar. Só que o texto está dizendo, não é isso. O texto está dizendo, amem uns aos outros. Não é só ser amado. O mandamento aqui é amar. E amar aqui não é simplesmente gostar. Amar aqui é um compromisso com o outro. Então o mandamento não é esse, olha, amados, amem uns aos outros. Agora, de onde vem esse amor? Veja de novo o verso 7, parte B. Pois o amor procede de Deus. De novo, o amor procede de Deus. Aqui ele está falando para nós a origem desse amor. E por que isso é importante para mim? Pelo seguinte fato. Pastor, é claro que o amor vem de Deus. É claro que Deus é a origem desse amor. Mas espera, pensa comigo. Ele não está só dizendo e apontando assim, ó, ali está a origem do amor. Ele está dizendo isso aqui, ó. Se você quiser amar, você tem que ir aonde? Na fonte. Se você não está amando, o seu problema não é o outro. É porque te falta ir aonde? Na fonte. E muitas vezes o nosso problema de amar a nossa comunidade é porque falta intimidade com Deus nos nossos corações. E a gente tem que ser muito realista com isso. Às vezes assim, pastor, foi o outro que fez isso contra mim. Foi fulano. Ele diz assim, meu irmão, você não pode perdoar ele não, posso não. Por quê? Porque eu não quero, eu não gosto dele não. E às vezes a pessoa acha que o problema para o pastor agora é só a briga entre eles. Mas o seu pastor vai olhar para dizer assim, peraí, o problema não é mais a briga entre vocês, meu querido, o problema é o seu coração,
que falta Deus nele, que falta intimidade com Deus nele. Meu querido, se você quiser amar essa igreja, você precisa ter intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus, você não tem contato com a origem e com a fonte do amor. Portanto, o amor genuíno comunitário não pode existir a menos que exista intimidade com Deus dentro dessa comunidade. Porque essa é a fonte do amor. Mas aqui tem algo que me chama a atenção. Olha o que ele diz, ainda no verso 7. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O que ele está dizendo para a gente? Que o amor, ele é um teste se a pessoa é realmente nascida de novo. Mas que amor é esse? O amor comunitário. Então perceba, o amor comunitário é um teste para saber se a pessoa é crente ou não. Veja como muitas vezes o nosso teste comunitário qual é? Você lê a Bíblia, você ora, e para João não é você lê a Bíblia, você ora. Para João é como vai a tua relação com a comunidade. Você quer saber se você é crente? Como vai a tua relação com a comunidade? Como vai o teu dever para a comunidade? Como vai o teu envolvimento de amor com a comunidade? Porque muitas vezes no nosso ambiente brasileiro, e aí vem uma questão de ocidental, nós somos marcados pelo individualismo. É a minha vida com Deus, e João está quebrando isso, João está dizendo assim, você quer saber se é crente, ser humano? Como é que vai a tua relação com a comunidade? Mas não só isso, olha o que ele diz, ainda no verso 7. Quem não ama, verso 8, perdão. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não tem contato com Deus, não tem contato com a origem com Deus. Pastor, eu quero amar minha igreja. Então você vai começar pela seguinte coisa, você vai começar pela tua vida devocional e íntima com Deus. Você vai começar lá. Quando alguns irmãos começam a faltar à igreja, o meu problema não é só que ele está deixando de vir para o culto e eu não estou percebendo ele lá na chamada. O meu problema é quando eu percebo pessoas se afastando da igreja, a minha dificuldade é com o coração delas. Porque o afastamento da comunidade fala muito da relação dessa pessoa com Deus. E às vezes não acontece da pessoa chegar e dizer, não quero mais ir para a igreja. Às vezes vai acontecendo um pouquinho. Às vezes vai começando, queridos, de tijolinho em tijolinho da fé, você sai da igreja. Não começou de uma noite para o dia. Agora, o grande problema é que essa saída e esse afastamento da comunidade fala muito da tua relação com Deus. Ah, não, mas eu tenho comunhão com Deus, pastor. Você pode bater no peito quantas vezes for. Quem não ama uma comunidade, não ama a Deus. E acabou. O texto é bastante claro aqui. Quem não ama, contexto comunitário, não ama a Deus. Mas agora, perceba que ele diz o seguinte, ainda no verso 8, Deus é amor. Tá? Deus é amor, beleza. O que esse texto não está dizendo? Não está dizendo que Deus ama. Tá? O texto não está dizendo que Deus ama. O texto está dizendo o quê? Que Deus é amor. É diferente. Porque eu amo, você ama alguém. Mas nós não podemos dizer, eu sou amor. Então o texto não está dizendo que Deus ama, ainda que Deus ame. O texto não também está dizendo que o amor é Deus. Você não pode inverter isso, porque senão ficaria estranho, né? O que é Deus para você? Toda forma de amor. Extremamente, além de brega, isso é estranho. Mas perceba, o texto está dizendo que Deus é amor. E o que é ser amor? Faz parte de quem Deus é. Deus não pode fazer nada sem ser um ato de amor. Porque Deus é amor. Então o que o texto está dizendo é que o amor faz parte de quem Deus é. E Deus em nenhum minuto pode anular quem Ele é. Porque todos os atos de Deus são atos de amor. E o que João está dizendo, cara, me diz uma coisa, você não ama a sua igreja? Não. Você teve contato com Deus? Tive, tem certeza? Porque quando você tem contato com Deus, você vai experimentar um Deus que em todos os seus atos são atos de amor. Em todas as suas ações, Ele não pode anular, deixar de ser, porque Ele sempre é. Tendo em vista então, quando Deus age, é amor. Pastor, quando Deus me disciplina? Amor. E quando eu não gosto? Deus continua te amando.
E quando eu estou fraco do meu amor com Deus, Deus sempre vai fazer atos de amor por você. Porque Deus é amor. É por isso que esse é o ponto de João. Veja o ato climático disso. Verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então aqui está esse primeiro ponto. A origem do amor é Deus. Se você não está lá, você não vai amar a igreja. Tá? Agora, João não para por aí. Ele vai agora dar para a gente no verso 11 as inspirações para amar. Veja o verso 11. Vamos lá. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Veja, vou voltar aqui. Visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Qual a minha primeira inspiração para amar o meu irmão? Não são os filmes de amor hollywoodiano que você viu por aí. Não são os filmes da Marvel. A sua primeira inspiração para amar é isso, amados. Visto que Deus assim nos amou. Você quer uma inspiração para amar, você vai precisar do Evangelho. Quando falta amor comunitário, geralmente falta esse contato com o Evangelho que nos inspira a amar. João está tipo dizendo assim, gente, Deus nos amou. Com atos claros e objetivos. Ele enviou o seu Filho, galera. Então para um pouquinho. Se Deus envia o seu Filho e nos ama, e visto que Ele nos amou tanto assim, amem uns aos outros. Porque se você tem contato com Deus que envia o seu próprio Filho, por que você também não faz morrer um pouquinho dos teus desejos egoístas e perdoa o irmão? Se Deus te amou assim e enviou o seu Filho para morrer, por que você ainda deixa o velho homem reinar tanto no meio dos conflitos dentro da tua casa? Por que você ainda quer falar alto? Por que você ainda implica com tudo? Por que você embarreira a comunidade? Por que você faz isso? Se você tem contato com amor, você não devia fazer isso. O ponto de João, então, é esse. Quando eu contemplo o amor de Deus, esse é o ponto alto da minha primeira inspiração para amar. Mas não só isso. Veja o verso 12 e verso 13. Vamos lá, mais rápido. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Rapidamente uma nota. Todas as vezes que João disser assim, aperfeiçoado, a ideia aqui é alcançou o seu alvo. Todas as vezes que João diz assim, aperfeiçoado em nós, aperfeiçoado entre nós, ele está dizendo que algo chegou ao alvo do que deveria ser. Vamos ler de novo, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chegou ao seu alvo, ao seu objetivo. Qual é um dos objetivos do amor de Deus, então, segundo João? Atenção, qual é? Amar o outro. Como João vai dizer assim, galera, você quer experimentar o amor de Deus plenamente? Você quer que o amor de Deus encontre o seu alvo pleno no teu coração? É quando você amar a comunidade, tá? E aí eu vou depois fazer umas aplicações aqui, porque o amor é complicado. E aí você vai ver como esse chamado ao amor é tão importante. Beleza. Mas não só isso. Ele continua. Sabemos, verso 13, que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Qual é a minha outra inspiração para amar? É o Espírito Santo em mim e a proclamação do Evangelho. Então quero deixar isso mais ou menos assim, Qual é a primeira inspiração do meu amor pela comunidade? É Deus. O amor que Deus demonstrou no seu Filho. Qual é a minha segunda inspiração? É o fato de saber que o Espírito estando em mim me faz proclamar o Evangelho. Quando eu proclamo o Evangelho para João, eu então estou amando cada vez mais a comunidade. Proclamar o Evangelho é ao mesmo tempo uma inspiração para amar. Eu deixar mais prática ainda. Quando? Você já tentou contar o seu testemunho para alguém que você nunca conheceu? Algumas pessoas, por exemplo, quando contam, dizem assim, rapaz, deixa eu contar para ti como eu aceitei a Jesus.
Como é que você termina depois de contar o seu testemunho? Com o coração inflamado. João está dizendo assim, você quer inflamar o teu coração para poder amar mais ainda a tua comunidade? Prega o evangelho. Fale o testemunho de Deus na sua vida. Porque isso incendeia o nosso coração para amar mais a comunidade. Pregar o evangelho nos faz amar mais a comunidade. Incendeia mais o nosso coração pela comunidade. Essa é uma das inspirações de João para amar. Vamos para os resultados, então, de ir na origem e nos inspirar em Deus. Verso 17 a 19. Dessa forma, o amor de Deus está aperfeiçoado entre nós. Lá é em nós. Aqui é entre nós. Então vamos mudar essa tradução um pouquinho aqui, com a permissão da NVI. Cadê eu me perdi? Foi o que eu acabei de ler? 17. Dessa forma, o amor de Deus encontrou o seu alvo entre nós. Quando eu amo, quando eu vou na origem, quando eu me inspiro no evangelho, o que acontece? Eu amo a comunidade. Quando eu amo a comunidade, o amor de Deus na cruz chega ao seu alvo, chega ao seu objetivo. Amar a comunidade é fazer com que o amor de Deus chegue no seu alvo. É isso que ele está dizendo. Agora, o que vai acontecer? Mais uma vez. Verso 17, lê comigo de novo. Primeiro resultado da gente amar um ao outro. Nós vemos plenamente o amor de Deus entre nós. É por isso que ele diz, dessa forma o amor de Deus chegou ao seu alvo entre nós. Esse é o primeiro grande resultado. Quando nós amamos, nós experimentamos mais o amor de Deus entre nós. Eu estava uma vez, irmão, o meu coração não estava bem. E um irmão da minha igreja ligou para mim falando de um problema. Eu assim, poxa vida. E eu fiquei assim, caramba, meu coração estava bem. Eu pensei que ele disse, pastor, Deus me tocou. Eu pensei que ele dizia isso, para consolar o teu coração, mas não, o cara trouxe problema. E eu lembro que eu atendi o telefone e ele disse assim, mas pastor, fica tranquilo, o senhor não está sozinho e a gente vai resolver isso. Meu querido, meu coração encheu-se tanto do amor de Deus. Sabe o que foi que eu experimentei? Como se Deus estivesse dizendo assim para mim, ó, você não está sozinho. Isso é experimentar do amor de Deus entre a comunidade. Esse é um dos resultados de ir na origem, de se inspirar em Deus, de amar. Quando eu amo o outro, eu experimento o amor de Deus. Portanto, querido, se alguém uma vez diz assim, pastor, tem alguém na minha vida, que aquela pessoa no momento da minha vida, ela veio na minha casa, ela fez isso. Sabe o que é isso aí? É Deus dizendo assim, literalmente para você, ó, eu te amo. É a forma objetiva de Deus olhar para você e dizer assim, eu tenho um amor por você. Então você está com dúvida se Deus te ama? Viva comunidade. Você está com dúvida se Deus te ama realmente? Esteja na comunidade. Imperfeita, incompleta, mas é aqui onde você pode experimentar o amor de Deus de forma objetiva. Qual o segundo resultado do amor, de amar uns aos outros? E aqui eu quero que você entenda o verso 17. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Beleza, o que é isso, pastor? Sabe qual é o outro resultado de amar a comunidade? É que as incertezas do teu coração sobre a tua salvação, elas são expulsas. Porque muitas vezes a gente lê essa passagem de forma extremamente individual. Eu estou com medo, eu não sei se eu sou salvo. Ah, agora, meu querido, comece a refletir no amor de Deus. Não é só isso que João está dizendo. João está dizendo assim, eu estou com um problema, eu não sei se eu sou salvo. João está dizendo o perfeito amor. Que perfeito amor é esse? É o amor que encontrou o seu alvo sendo expresso na comunidade. Então esse texto está dizendo assim, ó, o que é que expulsa todo o medo? É o amor experimentado em contexto na comunidade. Você está com dúvida da sua salvação? Sabe o que vai expulsar esse medo? É o teu amor pela comunidade e experimentar o amor da comunidade. É por isso que às vezes o nosso problema de dúvida de salvação não é tanto porque a gente não lê a Bíblia, é porque a gente não tem vida comunitária. É por isso que a gente tem dúvida se a gente vai ser salvo ou não.
Porque na comunidade, João está dizendo mais ou menos isso, você nem ia lembrar disso. Porque o perfeito amor, experimentado em comunidade, expulsa todo o medo. É isso que ele está dizendo nessa passagem. Então, o primeiro resultado é experimentar o amor de Deus entre os irmãos. O segundo é ter confiança no dia do juízo. E a outra é experimentar o perfeito amor em nós, que é o verso 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí no verso 19, eu termino aqui, ele diz assim, nós amamos, um outro resultado. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Um dos resultados de amar a comunidade é amar mais a Deus. É uma via de mão dupla. Eu amo mais a Deus, eu amo a comunidade. Quanto mais eu amo a igreja, eu amo a Deus. Isso é objetivo. Isso não é subjetivo. Quanto mais você ama a Deus, você ama a comunidade. Quanto mais você ama a igreja do Senhor, que Ele colocou na tua vida, mais você vai amar a Deus. Eu não sei você, querido, tá? Eu não sei das suas crises, não sei. Mas na tua vida cristã, você já chegou a um nível assim, de repente, sei lá, aconteceu alguma coisa, depois de uma pregação, de um louvor, que você foi tão cheio do amor de Deus, que você estava meio que assim, você ouvia passarinho cantando em tudo que é canto, assim. Tudo para você estava bem coloridinho. Parece que você estava tão cheio do amor por Deus, que a vida mudou. João está dizendo a mesma coisa aqui, olha, quando você amar a comunidade, o teu coração vai se encher mais de amor por Deus. Então ele termina com um mandamento. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo aquele, versículo 1, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Eu não vou entrar nisso. De repente, em outras exposições aqui, que acontecem aqui, você pode explorar mais. Mas a ideia é, todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Sabe aquele irmão que você olha para a cara dele, você tem pena assim, existencial da vida dele? Assim, irmão, como é que vai? Você dá para amar o irmão lá? Dá para ir lá, resolver essa situação? Você olha para a cara dele, parece que ele está assim, cara, Deus está me esmagando, eu não consigo fazer nada que agrade o coração de Deus, parece que tudo é complicado na minha vida. João está dizendo isso aqui, ó, olha, o problema não é o mandamento. Nunca esqueça disso. Não é difícil em si amar. O problema de amar está aqui, ó. Porque se a gente colocar o peso no mandamento, a gente vai colocar desculpa para não fazê-lo. E o problema não é que o mandamento é pesado. O texto está dizendo extremamente ao contrário. O que o texto está dizendo é que os seus mandamentos não são pesados. O que pesa é o nosso coração. Ah, pastor, mas o outro é muito difícil de amar. E eu sei, irmão, tem gente que aparece na nossa vida que o ser humano parece que não quer ser amado e faz de tudo para a gente não amar ele. É chato. Mas existe uma exceção para os chatos nesse mandamento? Não. Inclusive, amor verdadeiro envolve as chatices do outro. Envolve os incômodos que o outro dá. Sabe por quê? Porque o mandamento não está te mandando amar animal que dá para adestrar. É por isso que o pastor Romulo tem falado muito, é muito fácil você ser o pai de pet e amar o pet, desde que você deixe ele bem adestradinho para você. Agora é difícil amar quem não é adestrado, que tem diferenças de você, que tem dificuldades, que tem problemas no coração que podem irritar você. Mas é aqui onde nós experimentamos o amor de Deus. É nessa, entre aspas, se você não gostar, desculpa, é nessa bagunça comunitária que o amor de Deus se apresenta. E que para o mundo é estranho pra caramba. Galera, vocês conhecem de onde? Cara, eu sei lá, eu trabalho na empresa tal e o outro trabalha de dentista. No mundo,
essa conexão seria impossível. Na igreja, o cara que tem não sei quantos mil na conta se encontra com um cara que não tem nenhum, os dois sentam no mesmo lugar, escutam a mesma palavra, conversam, amam, do mesmo jeito. Isso é comunidade. É amor isso aqui. É compromisso um com o outro, independente de raça, independente das suas finanças, independente de qualquer coisa. Aqui a gente se encontra, aqui a gente se ama, a gente se atura. Mas isso é comunidade. É por isso que João nos dá um mandamento. Amem os irmãos. Deixa eu terminar com algumas aplicações aqui. Minha primeira aplicação é essa. Não ache que você terá uma espiritualidade sadia se você não tiver um envolvimento com Deus e com a sua comunidade. Se você for um daqueles que precisa vir arrastado pela igreja, para a igreja, talvez você esteja passando alguma crise aí no seu coração. Mas deixa eu dizer uma coisa. O problema não é a igreja. O problema não é que o culto é legal ou chato. O problema está no seu coração. Você precisa consertar as coisas aí dentro. Então nunca esqueça disso. Não ache que você pode ter uma espiritualidade, devoção plena a Deus, se no teu coração, quando você é chamado para amar de verdade, na prática, você simplesmente despreza esse amor comunitário. Segunda aplicação. Não seja um contra-amor comunitário. Tá? Vou dizer de novo. Não seja um contra-amor comunitário. Que tipo de pessoa que tudo embarreira, assim? Ela nunca aparece, quando aparece, é sempre para embarrear. Não seja isso. Você não está demonstrando amor pela comunidade. Você talvez esteja demonstrando amor pelos seus desejos egoístas. Você talvez esteja demonstrando amor pelo seu centro, mundo autocentrado, onde você é o centro e todo mundo tem que agir em prol a você. Na igreja você não vai encontrar isso. Numa igreja onde o evangelho é pregado, você é coadjuvante. Central aqui é Jesus. Portanto, não seja um do contra. Vamos fazer isso para a obra? Vamos fazer aquilo? Cara, não dá hoje. Sabe, é muito ruim, irmão, ter pessoas na comunidade em que se ela se ausentar 6 meses, ninguém nem nota a ausência dela. Sabe? É horrível. Então nunca esqueça, eu tenho lutado muito contra essa espiritualidade fajuta que muitas vezes se tem, de achar que basta assistir pregações do Augusto Nicodemos, do Dr. Augusto Nicodemos no YouTube e acha que isso é espiritualidade cristã, isso é devoção, isso é intimidade com Deus. Não é! Porque intimidade com Deus envolve ouvir a palavra, envolve orar. Mas nunca esqueça, ela é vivida, praticada, completada, aperfeiçoada, aqui, em comunidade. Portanto, vou dizer isso com todo amor, tá? Não seja chatão, cara chato, embarreirando. Aí vai falar com o outro, pai, tu viu o que vai acontecer? Tu viu aquilo ali? Então, a obra querendo avançar e você é daqueles que fica puxando. E aí ninguém pode contar com você. Ame a comunidade. Pastor, mas eu não consigo. Então vá para o seu lugar de intimidade com Deus e encontre lá o amor de Deus na cruz e você vai perceber que se oferecer como um sacrifício vivo na comunidade é a coisa mais óbvia de quem conhece a Deus pode fazer. Terceira aplicação. Ixi, eu perdi aqui. Quarta. Terceira. Amor envolve entrega, atenção e sacrifício. Amor, para mim, envolve 2 elementos: serviço e sacrifício. Isso para mim, querido, é importante. Sabe por quê? Porque uma coisa é você servir, outra coisa é você servir se sacrificando. Deixa eu dar essa diferença para você. Servir você pode fazer só quando a tua agenda dá. Servir se sacrificando, você sacrifica outra coisa para fazer o que você tem que fazer. É diferente. Porque se a gente apenas... Eu sirvo na igreja. Ok. Você tem prioridades na sua vida, amém. Tem prioridades que são importantes, emprego, família. Mas você já percebeu que muitas vezes a igreja fica no último lugar? É o quando dar. E aí lá no último lugar a gente tem um problema. Sabe por quê? Porque a gente começa a dizer assim, olha, eu sirvo na igreja. Mas aí o irmão diz, irmão, dá para você servir? Tá? Pastor, não dá porque... Aí inventa uma desculpa, as desculpas constrangedoras. Né? Vou arrumar meu quarto. Né?
Você, ok, você vamos ao seu quarto. Não dá para sacrificar isso aí, não. Não. Então nunca diga, querido, que você ama a comunidade desse jeito. Porque amor envolve serviço. E serviço real envolve algum tipo de sacrifício. E eu não sei o que é que você tem que sacrificar. Mas entenda, servir envolve sacrifício. Ah, pastor, eu estou cansado. Ok. Existe cansaço, existe casos e casos. Mas muitas vezes o cansaço é uma oportunidade da gente servir. Da gente servir. Até porque, irmão, a vida é muito curta. E a gente quer passar a metade dormindo. Mas não esqueça. Amor comunitário envolve a entrega, atenção e sacrifício. Minha última aplicação para os irmãos. E aí eu termino aqui. É na comunidade onde muitos problemas acontecem. Mas é na comunidade o lugar onde Deus escolheu para você crescer como cristão. Então, o que é que os desigrejados nunca vão experimentar? Eles nunca vão experimentar o amor de Deus demonstrado no meio da comunidade. Nunca. E eu não estou dizendo só a pessoa que vai para a igreja ou não. Entende? Eu não estou dizendo isso. O desigrejado é sem compromisso com a comunidade. Não tem. Então, todas as vezes que você imaginar isso, o que é que o desigrejado nunca vai experimentar? É amor verdadeiro. Ele pode experimentar um colega, ele pode experimentar uma igreja onde ninguém nem sabe quem é ele, de tão gigante, e é show, e está todo mundo lá, não se ouve de Cristo, os pecados são confrontados, é um lugar onde ele vai escondido e sai escondido porque não tem compromisso com ninguém. Também existe desigrejados assim. Então, o desigrejado não é só o fato de não ir para a igreja, porque muitos desigrejados estão dentro da igreja. O que o desigrejado nunca vai experimentar, em termos de ter um compromisso com a comunidade, é o amor de Deus, experimentado de forma particular entre os irmãos. Que só quem experimentou já o amor pela comunidade vai saber o que é. Querido, só vai experimentar isso, só vai saber quem experimentou isso. Aquele momento onde o teu coração estava destruído por conta que houve uma crise com outro irmão, e você leu nas escrituras e diz assim, tem coisas maiores do que isso. E aí você diz assim, ó, meu irmão, eu te perdoo. Eu te perdoo, porque na cruz eu fui perdoado. Querido, sinceramente, você acha mesmo que em outro lugar você faria isso? Você daria um bicudo na cabeça da pessoa. Muitas vezes na igreja a gente tem essa vontade. Mas sabe o que é que nos mantém de pé? É o fato de que na cruz abriu-se uma fonte de amor que derramou-se e fez um rio chamado igreja. E todos aqueles que pulam dentro desse rio, inevitavelmente, vão experimentar desse amor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por cada um que está aqui. Muito obrigado pela palavra que confronta o nosso coração, Senhor. E pelo desafio de amar o diferente, o outro, a comunidade. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo no meio dessa comunidade. Pelos irmãos que o Senhor tem trazido. Pelo pastor, pelos líderes. Pelas pessoas que têm tido o seu coração movidas pela graça. Que têm se entregado aqui, Senhor, a essa igreja. Eu te agradeço. E o meu pedido, Senhor, nosso pedido hoje, é que o amor de Deus nos incendeie de tal forma que esse amor seja cada vez mais demonstrado em nosso meio. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. Em nome de Cristo. Amém.